existe esse negócio de vai acontecer uma guerra, Deus não avisou. Então aqui já existia uma mensagem para aquele povo. Então agora não é porque Nabucodonosor é ruim, foi lá, pegou o povo, não. O próprio Deus falou assim: olha, eu vou entregar vocês na mão do rei. Eu vou entregar. Então não é porque ele era muito ruim, e nem também porque o rei Ciro era muito bom, que agora ele era muito bonzinho, porque agora ele vai pegar o povo e vai dar liberdade para o povo. Não. Deus, ele já tinha dito: vocês vão ficar, já tinha data marcada há 70 anos, vocês vão ficar lá presos. Mas existe uma data para vocês saírem de lá. Porque quando Ciro ele nasce, essa profecia já há uns 150 anos antes, dizendo que o povo estaria preso ali. Então ele nem existia, mas a profecia existia. E ele agora foi usado por Deus para liberar o povo. Agora Deus se preocupa com esse povo. Sabe o que eu acho interessante? É que Deus tira o povo da cadeia, do presídio, e não deixa o povo a Deus parar. Ele agora manda um mensageiro entregar a profecia. E eu vou começar, você pode pegar a sua Bíblia aí no capítulo 40, versículo 1, vai dizer assim: o Senhor nosso Deus diz: consolem o meu povo. Olha só que coisa mais linda que Deus agora vai dizer para o profeta: consolem o meu povo. Quando Deus ele fala o meu povo, quando o povo não está dando trabalho para Deus, ele fala o meu povo. Agora quando o povo está dando trabalho, os crentes estão dando trabalho para Deus, ele fala: esse povo aí, ó. Esse povo aí, ó. Porque Deus é pai. Sabe o problema dos crentes? É achar que Deus é tão bonzinho que ele é como uma mãe. Deus não é mãe, Deus é pai. E agora ele vai dizer assim: console. Olha só o pai chegando agora para o povo que está saindo do presídio, e vai dizer assim: consolem o meu povo. Porque agora o povo sofreu tanto em cativo, sofreu tanto, que agora Deus ele vai reconhecer aquele sofrimento. E agora ele vai dizer: consolem o meu povo. Mas só que nós, muitas vezes, olhamos para essa geração nossa e vemos a criação de pai como que é diferente da criação que fomos criados. Por isso que muitas vezes a identidade, a personalidade de pai, muitas vezes a gente não consegue olhar para Deus como um pai. Porque tem sido difícil nos dias de hoje ver a criação do jeito que está sendo criado os filhos. Porque eu já olhei para Deus e disse: Deus é tão bonzinho, mas ele é tão bonzinho, ele é como uma mãe para mim. Até o dia que ele me pegou, eu não sei com você, mas comigo ele nunca foi minha mãe. Ele sempre foi meu pai, e ele pegou, foi pesado comigo. Esse é o jeito do pai consolar. Aí o pai agora vai trazer consolo para aquele povo, e a gente olha e fala assim: Senhor, ele é tão bonzinho. Não, ele não é bonzinho. Olha só, capítulo 41:3 vai dizer assim: alguém está gritando: prepare no deserto um caminho para o Senhor, abram ali uma estrada reta. Preparem o caminho. No original vai dizer, o significado de preparem o caminho é tirar os tropeços. Então agora a primeira coisa que Deus vai dizer: vai e fala para esse povo, o meu povo, que agora ele vai dizer meu povo, fala para o meu povo. Aqui alguém está gritando: preparem o caminho, tira o tropeço. O que é um tropeço, Diego? O que é um tropeço? Eu estou andando, tem alguma coisa na frente, eu não estou vendo. Tira o tropeço. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes eu e você não conseguimos entender o que o nosso pai está falando, porque existe muito tropeço. Muito tropeço no nosso caminho. Existem vales, existem montes, existem montanhas, existe pedra no nosso caminho. E muitas
muitas vezes nós esperamos que Deus tire a pedra, porque Ele é o nosso Pai bonzinho. Mas Ele vai dizer que é nós. Ele vai dizer assim: ei, tem alguém gritando, dizendo: preparem o caminho. Prepare eu e você. Está dizendo para mim e para você: está preparando o caminho? Está tirando o tropeço? Eu não sei na sua vida qual que é o tropeço que Deus já te cobrou. Tira o tropeço. Está te atrapalhando. Muitas vezes você não está conseguindo prosseguir, porque o tropeço te derruba. Muitas vezes você não chega nem a cair, mas te balança o tropeço, e você para, e você se assusta, e Ele vai dizendo: tira o tropeço. A primeira coisa, prepare o caminho, prepare o caminho. E Ele vai continuar dizendo assim: abre ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales, agora Ele vai começar a dizer: todos os vales serão aterrados, e todos os morros, os montes serão aplanados, e os terrenos cheios de altos e baixos serão planos, e as regiões montanhosas virarão planícies. Agora ele está falando o quê? Agora ele está falando que tira o tropeço. A primeira coisa que ele vai dizer é tirar o tropeço, mas em seguida ele vem dizendo assim: ó, todos os vales serão aterrados e todos os morros serão aplanados. Quem somos nós? Parece até que Deus está pedindo um negócio que nós não dá conta de fazer. Mas Ele está pedindo algo que nós não conseguimos fazer. Como que agora eu vou pegar um monte, né, e vou aplanar agora? Como que agora o vale, eu agora vou aterrar o vale? Mas Ele está dizendo que é Ele. Olha só, os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos, e as regiões montanhosas virarão planícies, ficarão planos. Mas primeiro você tem que fazer a sua parte. Primeiro você tem que tirar o tropeço. Primeiro precisamos tirar aquilo que está atrapalhando, porque Deus vai fazer a parte dele. Ele nem está pedindo para mim e você fazer a parte dele. Ele está pedindo apenas para que façamos a nossa parte, tirar os tropeços. E pode deixar, porque Ele vai aplanar os montes, Ele vai aterrar os vales. Vale naquela época era onde jogava ali os mortos. Vale vai falar de morte, de algo morto, de algo que não tem mais vida. Então agora Ele vai dizer assim que Ele vai aplanar, Ele vai aterrar. Mas precisamos tirar o tropeço. Olha só, o que é mais interessante agora Ele vai falar sobre a glória. Então o Senhor mostrará a sua glória, e toda humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Então o Senhor mostrará a sua glória a toda humanidade. Então o Senhor mostrará a sua glória. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente não está nem aí para a glória. A gente não está nem aí. O tropeço está no meio e nós não estamos nem aí. Tanto que foi falado da glória de Deus nesse lugar. O profeta Isaías, ele era um homem apaixonado pela glória de Deus. Olha que coisa mais linda. O profeta Isaías, só no livro de Isaías, 37 vezes ele vai dizer sobre a glória de Deus. Um homem apaixonado pela glória de Deus. Agora Deus pega Isaías e vai dizer: vai levar a minha mensagem e vai dizer que é necessário a minha glória, é necessário tirar o tropeço, porque eu preciso manifestar a minha glória. Glória a Deus. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes nós somos uma geração fraca. Nós queremos a glória. Como seres humanos, nós queremos a glória. A gente quer vestir a melhor roupa, o melhor sapato. A gente quer aqui chegar e entregar o melhor sermão para impactar a igreja.
Mas muitas vezes nós queremos glória. Ah, não vou mais para aquela igreja não, viu lá? Eu fui visitar, nem sequer disse o meu nome na hora de apresentar, eu não volto mais lá. Eu pregar, prego mais não. Prego mais não, naquele lugar não prego mais não. Depois que eu falei, ninguém falou nada. Depois que eu preguei, eu desci, ninguém falou nada. Mas a gente vai ver um Jesus que servimos, cheio da glória de Deus. Um Jesus que pregava no sinédrio. Mas agora os fariseus, os saduceus, quando ele terminava de pregar, estava todo mundo preparado como uma pedra para atacar nele. Porque olhava para ele e falava assim, não me serve. Aquele dali nem estudou na minha escola bíblica dominical, não participou dos meus ensinos, não foi nem no culto de oração na quarta-feira, não quero ouvir. Só que ele não aguentava a mensagem de Jesus, porque Jesus ainda pregava melhor do que eles, pregava muito melhor do que eles, mas eles não aceitavam. Só que quando ele terminava de pregar, o povo já estava preparado, já existia já um decreto de morte para ele, pastor, um decreto de morte dizendo, vai pregar, mas nós vamos matar. Vai pregar, e ele vivia de um lado para o outro, pregando, quando ninguém queria ouvir mais ali, ele saía de lá simplesmente, ia para outro lugar e continuava pregando. E agora, a glória dele, ele não se importava. Pastor Getúlio, ele não tinha nem um gel para passar no cabelo, não tinha uma tinta, pastor, uma tinta para colorir os meus brancos, ele não tinha. A Bíblia vai dizer que ele não tinha, pastor, nenhum travesseiro aonde repousar a sua cabeça, ele não tinha. Ah, mas quando ele pregava, quando ele abria a boca e pregava, os demônios batiam continência e saíam voando, porque a glória de Deus, do próprio Deus, se manifestava nele. Queremos uma pregação sofisticada. Não queremos mais ouvir palavras simples. Mas Jesus, as palavras eram uma das mais simples. Ele ainda usava parábolas para que o povo entendesse. Nos dias de hoje, quantos estão buscando glória? Estão falando tanta palavra difícil que fica até difícil do povo entender. E quando chega lá fora, o povo fica perguntando, mas o que foi pregado mesmo hoje? O que foi que pregaram? Mas nós aprendemos com Jesus que Jesus não se importava com nada disso. Se o pé estava sujo, se a roupa estava surrada, se o cabelo estava sujo, não tinha nenhum shampoo, mas ele se preocupava com a manifestação do próprio Pai. Ele se preocupava em o próprio Pai se manifestar naquele lugar. Precisamos entender que tiramos o tropeço para que possamos sentir a glória de Deus na nossa vida. Não é só aqui, é onde nós passarmos, aonde a gente for. E ele vai continuar dizendo, alguém diz, anuncia a mensagem. O que devo anunciar, eu pergunto? Anuncia a todos os seres humanos. Todos os seres humanos são como erva do campo, e toda a força deles é como uma flor do mato. Uma erva, e as flores, a erva seca e as flores caem quando o sopro do Senhor passa por elas. Agora Deus vai dizer, fala para o meu povo, para esse povo aí que está se achando, o negócio é o seguinte, vocês para mim são como esse matinho bem aí, Vocês são como esse matinho que o vento assopra e murcha. A gente precisa se colocar no lugar que Deus está dizendo que é o nosso lugar. Ele está dizendo, fala para o povo que vocês são como esse matinho que murcha. A flor, ela nasce e é até linda a flor. A rosa é linda, mas ela murcha, ela seca e ela cai.
E a campanha de fortalecimento fortalece. E agora ele vai dizer para você, está vendo esse matinho aí que nasce e o vento que sopra? É você. Até uma rosa muito bonita, mas ela murcha e ela cai com o sopro do Senhor. Agora Deus vai colocando nós para poder entender, para que nós possamos entender o tamanho que Ele é e o tamanho que nós somos. E Ele vai continuar lá no 9 dizendo assim: você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba no alto monte, mensageiro de boas notícias. Você tem sido mensageiro de boas notícias? Mensageiros de boas notícias. Porque a coisa pior que tem é um mensageiro de mal notícia. Mensageiro que tem um pensamento ruim na boca. Olha para cá que me ouve, diz amém. Mensageiro de boas notícias. Deus está chamando a você agora. Seja mensageiro de boas notícias. Livro de Deuteronômio, capítulo 20, o versículo 8. Existe uma lei, a lei da guerra. E a lei da guerra agora é uma lei mosaica, que ele vai dizer assim na hora da guerra: separa o povo tímido, separa o povo que está com medo, para que eles não venham desanimar o exército que está de pé armado. Quem você tem sido, mensageiro de boas notícias? Quem você tem sido? Porque o mensageiro que ele não tem boas notícias, quando você chega perto dele, vai pro culto hoje, de novo? Ah, mas domingo não tem culto? Para que você vai na quinta? Aí você vai na segunda de novo? Ah, mas você foi na quinta, no domingo de manhã, domingo de noite, ainda vai na segunda? Aí você já desanima, é mesmo, né? Acho que eu não vou mesmo não, né? Já vou no domingo, né? Ah, já vou lá no pé legal na quinta-feira. É mesmo, né? O desanimado. Esse é o mensageiro desanimado. A Bíblia vai dizer que os tímidos e os medrosos voltem, para que não contamina quem tem fé, quem está animado. Por isso que Gideão, quando vai dizer assim, ó, pega esse povo aí, ó, medroso, frouxo, manda voltar, ele estava só cumprindo a lei. Estava cumprindo a lei. Quem é que quer andar com um mensageiro que tem péssimas notícias? A sua boca você tem usado para declarar qual notícia? Ele vai dizer: ei, mensageiro de boas notícias, sobe monte e começa a falar boas notícias. Aí ele continua dizendo: entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo, com toda a cidade de Judá, e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. Agora ele começa a dizer para o povo quem é o seu Deus. O seu Deus está chegando, sabe por quê? Porque o povo muitas vezes tem colocado outros deuses. Pensa na facilidade de servir outros deuses. Agora o profeta está dizendo agora: é esse o seu Deus. Deus agora manda dizer: fale para o povo quem é o Deus deles. Agora ele apresenta Deus. E agora eu vejo Deus se apresentando ao povo. Esse Israel é o seu Deus. Quantos deuses você está servindo? Deus da vaidade. Dá um like aí, dá um like aí, dá um like. Você não precisa disso. É Deus que levanta você, é Deus que encoraja você. Você não precisa ser mendigo de nada. Ele está dizendo: está aqui o seu Deus. É só dele que você
volta para sua casa. Volta para sua casa, vai ficar na sua casa. Se for por interesse, não precisa vir atrás de mim, não. Nos dias de hoje existe uma igreja interesseira. Uma igreja que só se Jesus der, só se Jesus fizer. E até canta, Jesus, se tu fizer, é Deus, se não fizer, não é Deus. Mas na hora que ele não faz, cadê o canto? Cadê a adoração? Será que ele é mesmo? Será que ele é mesmo? Agora, quando iam seguir Jesus de livre, espontânea vontade, com vontade de adorar, aí ele olhava assim, pode vir, renuncie-se a si mesmo.